rg.com.br. Internet com identidade. Olá, quem fala é Odair Brusos. Eu fucei aqui o meu baú, encontrei vários arquivos sonoros bem antigos. Eu já encontrei do comecinho dos anos 2000, mas eu acredito que eu tenho até de 98, 99. Estou fuçando ainda. Alguns estão com uma qualidade de reprodução muito ruim e estou tentando recuperar. E muitos deles abordam assuntos extremamente datados, né? Eu vou publicar um aqui de 2005, de novembro de 2005. Tá? Ou seja, muito antes dos podcasts, né? Falando em bom português, né? Os podcasts virarem moda. Né? E, na verdade, o podcast não é só um arquivo sonoro. Ele tem... uma das características importantíssimas do podcast é que ele é publicado em várias plataformas, com base numa coisa que se chama simplesmente um RSS feed. Outra hora eu vou até falar sobre isso. Mas, na verdade, no fundo, é um arquivo sonoro. E eu já publicava isso há muito tempo. Eu escolhi um aí, inclusive era bem metidão, viu? Tinha edição nacional e edição regional aqui para minha cidade, São Sebastião. E também eu inventava as coisas, não lembrava disso. As pessoas podiam acessar, ouvir, né, o arquivo sonoro por telefone. Ligavam para um número, uma empresa estrangeira, até hoje faz isso. Você pode ir lá alugar um número de telefone, um tipo de um PBX virtual. Então a pessoa ligava, aí escolhia uma opção e ouvia. Eu tinha me esquecido disso, né? Hoje não ia fazer muito sucesso isso. Mas eu coloco aqui mais para um pouquinho de história. História minha, e por que não também história da internet, né? Um pouquinho também eu fiz parte dela, né? Como muitas outras pessoas. E até uma homenagem para essas pessoas que foram dinossauros aqui da internet no Brasil. Não estou falando de mim agora, mas muitas pessoas foram essas, ajudaram a construir, e ninguém nem lembra de nada, né, dessas pessoas. Fica essa homenagem aqui. Né? Tem aqueles... Geralmente, podia fazer aqui um monumento, né, aos criadores da internet desconhecidos, né, entre os quais eu me incluo. Então, eu estou publicando a edição nacional e a edição regional. Entre uma e outra, eu coloco novamente a vinheta do rg.com.br. Na primeira, na edição nacional, eu cortei onde eu dou o número do telefone, né? Para não perturbar quem hoje possa estar com aquele número, né? A pessoa não merece isso. Tá bom? Colocando aí, os assuntos não são muito datados, não, eu acho que esse tipo os problemas que eu abordo, eu acho que eles, no fundo, eles persistem ainda. Né? Tem muito a ver com comportamento humano em si, né? Não apenas os fatos específicos que eu abordo. Já falei demais, obrigado aqui pela visita, espero que goste aí desses áudios. Depois eu vou publicar mais. Um abraço. Você está no site almanac.com.br. Reflexões sobre o hoje, um diário ou quase diário sonoro. Por mim, Odair Brusos. Hoje é dia 1º de novembro de 2005, terça-feira. Amanhã, dia 2 de novembro, dia de finados, né? Feriado nacional. O último programa que nós fizemos, eu estava já com um resfriado já adiantado, então eu fiquei alguns dias sem gravar esta edição, porque não tinha a mínima condição.
sabe? Eu falava, o nariz escorria, espirrava, tossia, não havia a mínima condição. Então, fiquei uns dias sem gravar esta edição do site e também sem atualizar a edição resumida, né, do site almanac.com.br, que, como todos já sabem, é acessível através do telefone, né, o DDD é 11 e o TAT. Eu gostaria de avisar que, além desta edição, né, eu vou gravar uma edição especial para o Litoral Norte, né, para São Sebastião, a cidade onde eu moro, Litoral Norte de São Paulo. Logo depois, então no site eu vou publicar a edição, esta aqui, que é a edição nacional, né, do site, e a edição regional, né, edição local, também para São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo. Tá? Quero mandar um abraço para minha amiga Scarlett, que é mais uma ouvinte, descobri, né? Outro dia descobri um ouvinte, agora descobri mais uma. Né? Daqui a pouco vai ser uma multidão. Né? Agradecer bastante o e-mail que ela enviou, tá? E pedindo para que ela volte sempre aí e sempre critique, se quiser grave também o seu arquivo sonoro, eu coloco aqui. Tá? As pessoas, qualquer ouvinte aí que discordar, quer deixar a sua opinião, seja por escrito ou falado, escreva ou grave um arquivo aí, preferencialmente em Windows, né, no formato do Windows Media Player, e eu coloco aqui no site. Tá? Bom, houve um site meu, um site antigo, onde eu havia feito um comentário, certa vez, deixa eu interromper, fazer um preâmbulo aqui. Eu sempre digo que esta gravação é feita de improviso, mas o improviso hoje vai ser extremamente improvisado, porque eu havia selecionado duas notícias do jornal Folha de São Paulo e, por questões técnicas, eu esqueci de trazer o jornal. Então, não vou mencionar dia, página, tá? Mas é o seguinte, agora volta, tira esse preâmbulo, né? Voltando. Num site meu antigo, eu havia comentado uma vez a decisão de um padre aqui da minha cidade, que ele se recusava a celebrar o casamento, né, religioso, porque ele disse que ele nunca tinha visto aquele casal na igreja, aquele casal não frequentava a igreja católica, apostólica, romana, então não tinha sentido fazer o casamento deles. Muita gente foi contra essa atitude do padre. E eu me manifestei a favor da atitude dele. E vou agora, mais uma vez, falar sobre o mesmo tema. Eu já vi na Folha de São Paulo várias vezes, e vi a última neste final de semana, falando sobre uma associação ou sociedade, não lembro agora o nome, de mulheres, né, que se dizem católicas. E uma das plataformas dessas mulheres que se dizem católicas é a legalização do aborto. Olha, assim como eu disse no caso do padre que não quis celebrar o casamento. Como elas dizem católicas, eu não sei, católicas de repente podem até ser, né? Agora, a pessoa que é católica, apostólica, romana, ou ela respeita, né, os ditames dessa religião, da religião católica, apostólica, romana, ou essas pessoas não são católicas, apostólicas, romanas. Sabe? Se amanhã eu quero frequentar um centro espírita, e eu não acreditar, por exemplo, em reencarnação, o que eu vou fazer lá no centro? Eu não preciso ir lá, não tem sentido. Eu não vou estar fazendo parte daquela comunidade. Né? Amanhã eu vou... Como é que eu vou frequentar uma mesquita se eu não acredito em Alá? Como é que eu vou frequentar uma sinagoga se eu não acredito nos preceitos judaicos? E como é que eu vou frequentar, como é que eu vou querer realizar um casamento na Igreja Católica Apostólica Romana se eu não cumpro os mandamentos da igreja? Entre os mandamentos da igreja está lá o de frequentar, né, a missa, pelo menos no domingo, né, nos dias santificados. Isso é como se fosse um regulamento, né, são os mandamentos da igreja católica, apostólica, romana. Ninguém é obrigado a ser católico, apostólico, romano. Né? Agora, isso aqui também, essas mulheres são a favor do aborto. A igreja é fundamentalmente contrária ao aborto. Né? Eu diria até na minha humilde interpretação, eu não consigo imaginar Jesus sendo favorável à morte, né, de um feto. Eu respeito a opinião dessas mulheres, mas eu entendo que elas poderiam fundar uma igreja delas. Né? Nada impede, mas
Ou então elas precisariam fazer uma revolução dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E mudar tudo, né? Porque a gente pega a história da Igreja Católica Apostólica Romana, a gente vê que houve muitas discussões, né? Aí um lado ganha, o outro lado passa a ser visto como heresia, né? Mas é assim, há essa luta, né, para ver quem define quais são os ditames. Então são duas opções. As pessoas exercerem uma luta dentro da própria igreja, né? Ou então cria uma nova igreja, eu não sei, mas não tem. Como é que a pessoa. O padre disse, essas pessoas eu nunca as vi. Eu nunca vi essas pessoas na missa. Como é que elas querem celebrar o casamento na Igreja Católica Apostólica Romana? Eu não vejo muito sentido. Por que precisa celebrar casamento na igreja? Eu acho que tem sentido se a pessoa é católica apostólica romana, né? E se ela sente o casamento como um verdadeiro sacramento, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. É a mesma coisa de batizado, né? É interessante isso. Os pais não sabem nem onde fica a igreja, né? Os padrinhos, muito menos. Mas depois todo mundo quer batizar a criança na Igreja Católica. Eu acho que é para fazer festa, né, para filmar, para daqui a 10 anos ter um filme, né, para mostrar, né, e contrata buffet. No meio da missa, então, as pessoas que não tem nada a ver com a Igreja Católica, no meio da missa, elas derrubam os outros, né, para filmar o filhinho, a filhinha. Elas pisam nos outros, derrubam, sabe? Só falta subir no sacrário, sabe? É uma total dissociação com a religião católica apostólica romana. Eu não sei por que essas pessoas precisam batizar os filhos, né, na Igreja Católica Apostólica Romana, se elas nem sabem onde fica a igreja. Elas nem sabem. Se colocar o padre na frente delas, elas não sabem quem é o padre da sua igreja. Quem? Então por que batizar na Igreja Católica Apostólica Romana? Por tradição? Para fazer filminho? Para dar uma festa? Pode dar festa. Pode filma na festa. Não precisa filmar dentro da igreja, né? Eu não entendo. Há certas coisas assim que, ou eu sou extremamente estúpido, ou eu sou extremamente inteligente, ou os outros são. Eu não entendo, eu não consigo entender por que as pessoas precisam batizar se elas não sabem nem onde fica a igreja. Por que precisam casar na Igreja Católica se elas não sabem nem quem é o padre, né? E eu não consigo entender. Ninguém é obrigado a ser católico apostólico romano. Pode ser, funde a sua própria religião, a sua própria igreja. Frequente outra igreja, outra religião, mas, sabe, eu não entendo. E, quanto a essas mulheres também, a Igreja Católica ela é totalmente contrária ao aborto, né? Então por que elas não se reúnem, fundam uma nova organização religiosa, né? Uma nova igreja, sei lá, igreja pelo aborto, eu não sei, entende? Mas não tem nada. Para elas serem católicas, apostólicas, romanas, elas precisam respeitar os ditames, né? Não só da Bíblia, hein? Não só da Bíblia, também do catecismo da Igreja Católica. Tá? Quem é católico apostólico romano sabe que existe um livro, aliás, um livrão, chamado Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. E lá existem ditames também que o católico apostólico romano precisa seguir, deve seguir. Senão ele pode ser corintiano, palmeirense, santista. Católico apostólico romano, se ele não seguir os ditames que estão ali no catecismo, ele não é. Sabe? Mas não tem nada, é liberdade. Sabe? Cada um faz o que quer, né? Quer ser a favor do aborto? Ótimo, funde uma nova igreja. Ou não funde igreja alguma, né? Mas querer dizer que é católico apostólico romano e ser favorável ao aborto é complicado, hein? Não tem tanto a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana, a defesa do aborto, como, sei lá, com farinha de mandioca tem a ver com foguete VLS, sei lá, sabe? Eu não vejo nenhum relacionamento lógico entre uma coisa e outra. Repito, respeito essas mulheres, respeito as pessoas que querem se casar na Igreja Católica por uma tradição, mas eu diria o seguinte: vocês têm que decidir. Vocês querem ser católicos, apostólicos romanos, vocês precisam obedecer os ditames da Igreja Católica Apostólica Romana. Ou então, se vocês acharem que vocês têm tanta força assim, vocês mudem a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Criem lá o cisma do aborto, ou o cisma do casar na igreja sem frequentar a igreja, sei lá, cria um novo cisma. E aí a Igreja Católica, ela muda, né? Porque a igreja já mudou várias vezes.
Se a pessoa achar que tem essa força, essa influência dentro da igreja, ela consegue fazer essa mudança da igreja. Enquanto não tem essa força, eu acho que ela deveria respeitar as pessoas que cumprem os ditames do catecismo, que pelo menos buscam cumprir os ditames do catecismo, né? Aí ficam criticando. Não, a igreja fica falando contra a camisinha. Veja bem, segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, o que deve ser empregado antes do casamento é o seguinte: não se pratica sexo. É a castidade antes do casamento. Sexo só dentro do casamento. Esse é o ditame da Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, mas isso é um absurdo. Mas você não é obrigado a ser católico apostólico romano, meu amigo. Sabe? Não é obrigado. Mas se você for, você precisa respeitar os ditames. E com certeza, se a pessoa conseguir, né, manter a castidade antes do casamento, esse adolescente, por exemplo, ele não vai pegar AIDS. Né? A não ser que numa infelicidade, numa transfusão de sangue, né, num acidente aí que precisa fazer uma transfusão, e lamentavelmente, de repente, ele pega um sangue contaminado. Mas se ele obedecer o ditame da Igreja Católica, ele não precisa usar camisinha, porque ele não vai usar, ele tem que se manter casto até o casamento. Ah, mas isso é absurdo. Talvez seja absurdo, mas isso é o que a Igreja Católica Apostólica Romana dita. Então é por isso que ela é contra a camisinha. Agora, repito, ou as pessoas mudam a Igreja Católica, né? Fazem lá o cisma, muda a igreja, olha, vocês estão todos errados, chega para o Papa, para todo mundo. A Igreja Católica Apostólica Romana agora vai ser assim. Se você tiver força para isso, maravilha. Se você não tiver força para isso, ou você se adapta para ser católico apostólico romano, ou você funda uma nova igreja, ou você não funda igreja alguma, vai para a praia tomar cerveja e fazer sexo à vontade. É uma opção. Tá? Agora, o que não pode é ficar essa choradeira, essa murmuração. Olha, cá entre nós, hein? Eu acho uma coisa tão sem nexo essa murmuração. Não tem sentido. Tá? Esse é o primeiro assunto que eu queria abordar na edição de hoje. O segundo assunto, também baseado numa notícia da Folha de São Paulo, vai ser rapidinho. Tinha lá uma notícia dizendo assim: irmão de policial mata fulano. Eu só queria entender por que precisa colocar irmão de policial. Porque aí devia colocar também, né? Por exemplo, sobrinho de alfaiate, né? Sei lá, primo de dona de casa, né? Amante de jornalista. Por que precisa colocar irmão de policial? Sabe, poxa vida, como o pessoal não gosta de polícia mesmo, né? Irmão de policial, que culpa tem o policial, seu irmão, sabe? Para que colocar isso? Né? Eu até pensei em mandar um e-mail para o ombudsman da Folha, mas talvez mande, né? Talvez mande, talvez não mande. Mas só para alertar, por que essa má vontade, né, com a polícia, né, com os policiais? Né? Irmão de policial cometeu um crime. E daí? E daí? Ele pode ser irmão de policial, sobrinho de alfaiate, primo de pipoqueiro, mas e daí? Tá? Bom, o terceiro assunto ia ser o segundo assunto da edição local, tá? Mas acabei de resolver que esse assunto merece ser tratado aqui na edição nacional, né, do almanac.com.br. Está saindo na imprensa que os prefeitos aqui dos 4 municípios do litoral norte de São Paulo, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, né, estão analisando, né, o problema do chamado turista de um dia. Na verdade, esse turista de um dia é indelicadamente no mínimo, né, chamado de farofeiro. Então, uns vão cobrar não sei quantos reais por dia do ônibus, um município vai fechar até o terminal por enquanto para essa reforma, o outro tem terminal, mas vai cobrar não sei quantos reais, 700, 300 reais por ônibus. O outro, resumindo, vamos falar português claro. O que fica claro disso tudo, o que a gente percebe disso tudo, é que a maior parte, não só das prefeituras, mas das pessoas aqui do litoral norte, olha, minha gente, isso é um preconceito. A gente está falando de igreja agora. Quem tem um mínimo de religião, eu diria, isso é pecado, minha gente. Sabe? Discriminar porque a pessoa não chega aqui de BMW, discriminar porque ela chega de um ônibus, porque ela trabalhou o ano inteiro, trabalhou de segunda a sábado, tomando sol, trabalhou para construir esse país aqui, e quando ela quer colocar o pé dela
na água, no litoral norte aqui não pode. Por quê? Por quê? Por quê? O pessoal é feio? Por quê? O pessoal tem bola, vai jogar bola? Qual é o problema? Ah, é pobre? Qual é o problema? Eles não têm duas orelhas, eles não têm duas... Olha, isso é lamentável. Sabe, essa discriminação cheira mal, sabe? Eu moro aqui no litoral norte, mas quero deixar bem claro que eu sou contra essa discriminação, tá? Eu acho que as pessoas vivem no Brasil, elas precisam ter o direito, sim, de fazer o seu lazer. Quer fazer aqui no litoral norte? Sim. Quer fazer em Campos do Jordão? Campos do Jordão também a gente ouve dizer que é um cerceamento, né, ao turista de um dia. É o Brasil, viu? Quem desce nesses ônibus aí do turista de um dia, esses turistas de um dia são brasileiros, viu? Esse é o Brasil de verdade. Esse é o Brasil de verdade. O Brasil de verdade não está em shopping center de luxo, não. Aquilo é o Brasil falso. Aquilo que as nossas elites querem fazer de conta que é o Brasil, mas não é não, hein? O Brasil nosso é exatamente essas pessoas que descem, sabe? Depois de trabalhar durante um ano de meses, trabalhar durante vários dias, tá? Ganhar uma mixaria, uma merreca de salário, elas ainda têm a esperança, tá? De serem felizes molhando o pé aqui na água do mar e até para isso elas são discriminadas. Olha, isso é feio. Ah, isso é pecado, isso é discriminação. Isso é muito feio. Tá? E o pior é que tem gente que fica posando de tão boazinho e faz umas coisas dessas. Tá? Parece que não quer ver o turista de um dia. Olha, isso é lamentável. Com isso, eu não estou querendo dizer que a gente tem que deixar, chega aqui, o pessoal também chega aqui e transforma o litoral norte numa latrina. Não é isso. Precisa haver normas para todo mundo, viu? Para o turista que chega aqui de BMW, para o que chega de ônibus, para todo mundo. Tá? Seja quem for, precisa respeitar, né, as normas de limpeza, de higiene, né, para não perturbar os outros. Tá? Mas vamos parar de discriminar. Isso, olha, é algo. E as pessoas comentam sobre essa discriminação sem ficar vermelhas. Elas acham que estão falando normal, que está tudo certo que elas estão falando. O que é isso? A que ponto nós chegamos? Nós achamos que é certo discriminar as pessoas só porque elas não têm uma BMW para vir para cá? Que é isso? rg.com.br. Internet com identidade. Você está no site almanac.com.br. Reflexões sobre hoje, um diário quase diário, né? Sonoro, por mim, Oded Brusos. Esta é a primeira edição regional, hein, do site almanac.com.br. Hoje é dia 1º de novembro de 2005, terça-feira. Eu acabei de gravar a edição nacional, né, do almanac.com.br. E o último tema que estava sendo tratado lá, eu realmente eu estava emocionado mesmo. E às vezes eu aperto o botão de pause aqui no decodificador aqui quando eu estou gravando. Ou vou confessar, vai. Eu tentei já várias vezes parar de fumar, mas às vezes eu acendo o cigarro, na hora que eu vou fumar, eu dou uma pausa, aperto o pause, dali a pouco aperto de novo o start, né? Mas eu acho que eu estava meio emocionado e acabei fechando o arquivo. Não ia gravar tudo de novo, deu mais de 18 minutos. Então acabou fechando mesmo o arquivo. Ficou meio uma falta de educação, que nem me despedir dos ouvintes. Mas então agora eu vou até complementar a edição nacional e começo a edição local aqui, regional, né, para São Sebastião, Litoral Norte, São Paulo. Porque um assunto tem a ver com o outro, né? Eu estava falando que há um movimento, né, nos municípios do Litoral Norte e outras instâncias turísticas, né, Campos do Jordão, por exemplo, de discriminação contra o chamado turista de um dia, né? De maneira bem vexatória, muitos o chamam de farofeiro, né? E eu dizendo que eu fico extremamente revoltado com qualquer medida limitadora do turismo dessas pessoas, do turismo de um dia, né? Porque essas pessoas, elas são brasileiras. Esse é o verdadeiro brasileiro, viu? Que trabalha o ano inteiro, sabe, trabalha de segunda a sábado no mínimo, sabe, de sol a sol, ganha um salário miserável,
Aí consegue juntar um dinheirinho, o máximo que consegue é vir num ônibus, né? Num ônibus mesmo, num ônibus fretado, ele não tem como comprar uma BMW, né? Ele vem para cá e aí é discriminado. Um não quer receber, o outro cobra uma taxa absurda, o outro. Poxa, vamos parar com isso. Essas pessoas são seres humanos brasileiros. Aliás, esse é o verdadeiro Brasil, né? Sabe, essa coisa da. Eu não sei como é que as pessoas. O que mais me deixou preocupado é que as pessoas falam sobre essa discriminação ao turista de um dia sem ficar com vergonha. Falam numa boa, sem o mínimo pudor. Como se estivessem falando uma coisa mais técnica, mais higiênica que existe. Isso é discriminação pura, minha gente. Esses são brasileiros. Eu sou brasileiro. Esses são meus irmãos. Esses são. É o verdadeiro Brasil. O Brasil que trabalha a sua, ganha uma merreca e quando pega lá o seu dinheirinho e consegue ainda pagar deve pagar durante vários meses, né? Pagar uma excursão, né? Num ônibus fretado, ainda mal recebido, ainda discriminado. Vamos parar com isso, minha gente. Vamos pôr a mão na consciência. As belezas naturais aqui, quem fez foi Deus, viu? E Deus. Bom, para quem acredita em Deus, eu acho que Deus não faz discriminação entre quem chega de ônibus ou quem chega de carrão, viu? Eu acho que Deus não faz, né? Porque tem tanta gente que fica falando de Deus, e depois vem com um discurso desses. Olha, eu já vi, aqui no litoral existe, e eu sei que existe em várias cidades, essas chamadas elites, né? Aqui, por exemplo, com todo o respeito, tem gente muito boa, né? Mas tem uma certa elite que chegou aqui há vários anos atrás, onde não tinha nem estrada asfaltada, sabe? Compraram terrenos baratinhos, né, de caiçaras, tal, para se estabelecer. Agora, por exemplo, já não tem mais, tudo aqui é caro, né? Várias restrições, né? Não pode construir aqui, não pode ali, não pode ali. Mas tudo bem, essas pessoas chegaram antes aqui, e elas, eu não sei, acho que querem esse paraíso aqui, né? Porque em termos de beleza natural é um paraíso. Acho que querem só para elas. Eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo entender. Não é por aí. Repito, eu não estou dizendo que é para chegar aqui e transformar as instâncias turísticas em latrina. Nada disso. Eu acho que tanto o turista de um dia como o bacana que chega de carrão, de helicóptero, será? Todos eles precisam respeitar o nosso litoral norte, certo? Respeitar em termos de higiene, em termos de limpeza, né? Em termos de perturbação da tranquilidade. Porém, o comerciante, né? O comerciante aqui do litoral norte também precisa respeitar, viu, o turista. E respeitar as pessoas que moram aqui também. Deixa eu contar uma coisa para quem não mora aqui em São Sebastião. Isso aconteceu muitas vezes. Então vamos dizer lá, tem um refrigerante, ou tem uma promoção, ou, vamos falar, tem um refrigerante que custa, vamos dizer, R$2. Até chegar na sexta-feira, véspera de feriadão. Porque aí, olha, uma grande parte, infelizmente, grande parte dos comerciantes, né, dos maus comerciantes, porque claro que existem bons comerciantes, aí de 2 já vai para 4. Vai encher de turista? E quem mora aqui que se dane. E o turista também está sendo explorado, claro. Né? Olha, isso aí não é fazer turismo, isso aí não é ser inteligente, porque a gente tem que explorar o turismo, não explorar o turista. Né? Essa frase não é minha, já disseram várias vezes. Tá? Atenda bem, cobre um preço razoável, com o seu lucro, é claro, né? Mas cobre um preço razoável, que o turista volta, o turista faz propaganda para outros amigos, vem mais gente. Mas não, as pessoas querem escalpelar o turista. Né? Então há certas coisas assim absurdas. Amigos meus já falaram de diárias de hotéis aqui que são maiores do que hotéis de qualidade até superior em instâncias aí de bem chiques, né, que a gente ouve dizer, pelo mundo afora. Mas isso aí até pode ser tema de uma outra edição do almanac.com.br. Mas o que eu queria dizer é isso. Vamos pôr a mão na consciência, vamos olhar para esse turista de um dia, que ele é brasileiro como nós. Ele trabalhou, ele suou para guardar esse dinheirinho dele aí, esse suado, sabe? E o que ele pode fazer? Ele não pode alugar um helicóptero, ele não pode comprar uma Ferrari, tá? Ele compra a passagem lá da sua excursão, do seu ônibus, tá? E é lógico, o turista de um dia, e qualquer turista precisa chegar aqui e respeitar, né? Não é pensar que todo mundo que mora aqui tá passeando, né? Eu moro aqui, eu trabalho aqui, né? O outro está de férias, beleza, mas ele tem que pensar que há pessoas que moram aqui, que trabalham aqui, que têm sua vida aqui, né? Não vamos sujar a praia, não vamos fazer um barulho, perturbar toda a vizinhança, né? Tudo existe a maneira correta de ser feita. O que eu acho que é completamente errado é nós discriminarmos pura e simplesmente quem chega de ônibus fretado, quem chega de excursão aqui, tá? Eu acho que isso é errado,
Isso daí, inclusive, olha, isso daí até em termos constitucionais, eu acho que é muito problemático isso, hein? E quem acredita em Deus, alguma maneira, eu até diria, como eu disse no programa nacional, isso é pecado, viu, gente? Tá? Agora eu queria falar um assunto mais específico mesmo aqui para São Sebastião e para o Litoral Norte. Está correndo aí uma abaixo-assinada, as pessoas querem acabar, querem desativar a cadeia pública, que fica aqui na Vila Amélia, né? Região central do município de São Sebastião, litoral norte do estado de São Paulo. Veja bem, ninguém quer cadeia, ninguém quer uma central de tratamento de esgoto, ninguém quer lixão. Né? É muito fácil nós solucionarmos os nossos problemas fazendo de conta que só existe São Sebastião. O resto não existe. Né? Então, nós não queremos lixão, nós não queremos usina de esgoto, nós não queremos cadeia. Né? Só para dar 3 exemplos. Então, o lixo pode ir lá para outro município, né? O esgoto para outro ainda. Agora, veja bem, e se todas as pessoas de todos os municípios do Brasil agirem como nós estamos agindo aqui? Nós, vou deixar bem claro que eu não estou dentro desse nós aí, né? Mas como as pessoas estão agindo? Essa é uma visão extremamente egoísta, uma visão extremamente imediatista, é uma visão meramente de reação, não de reflexão. Tá? Não há como um município ficar sem uma cadeia. Então, vamos mandar para onde os presos? Para Saturno? Para Marte? Não, porque por enquanto a gente vai mandar para outros municípios. Mas eu acho que nós estamos desrespeitando os outros municípios. Porque, peraí, e se os outros municípios, se lá se a gente manda lixo para Tremembé, e se a população de Tremembé bater o pé e falar, não, nós não queremos lixo de São Sebastião aqui em Tremembé. Como é que fica? Não, agora vamos mandar para, sei lá, Guaratinguetá. E se Guaratinguetá bater o pé? Eu acho que nós não podemos ter uma visão tão egoísta, tão simplista, né? Tipo assim, ó, eu vou tirar o problema só da frente da minha casa. Não, não é assim. Nós vivemos num município, sim, mas nós também vivemos num estado, nós vivemos num país, nós vivemos num planeta. Tá? Então, há como o município ficar sem lixão? A gente produz lixo. Esse lixo precisa ir para algum lugar. É justo a gente mandar para outro município? Não, eu acho que nós precisamos ter um lixão. Né? Nós também produzimos esgoto. É justo esse esgoto ir para outro município? E há presos aqui, há pessoas que cometem crimes e precisam ser presas na nossa cidade. É justo mandarmos para outra cidade? Para a solução desse caso, né, há mais de 4 anos vem sendo proposta a criação de um CDP, de um Centro de Detenção Provisória, tá? Que aí no caso ele é regionalizado, seria um para o litoral norte. Tá? Olha, 99% das pessoas foi contra essa ideia. Não, imagine, CDP, cadeia numa cidade turística. Olha, em primeiro lugar, o CDP ia ser construído 20 quilômetros em direção ao sertão. Tá? Ninguém vai fazer turismo lá. Tá? Vamos parar com tá? Não é as pessoas pensar que ia ser feito no centro da cidade. Pelo amor de Deus, não. No centro, o que já está é a cadeia. Uma cadeia extremamente precária. Tá? Uma verdadeira bomba relógio. Olha, é triste, eu já escrevi muito sobre isso. Eu acho até interessante, é claro que a população se mobilizar, só que eu acho que ela está se mobilizando para o lado errado. Tá? O prefeito de Caraguatatuba, que eu chamei, e repito, chamo novamente de estadista, ele mais do que um político, ele é um estadista, tá, o Aguilar, ele assumiu, né, ele disse que ele concorda com o Centro de Detenção Provisória lá no município de Caraguatatuba. E infelizmente ele está sofrendo vários entraves. Eu acho que se nós deslocássemos a energia nossa, né, que está sendo, acho que num abaixo-assinado para desativar, para tirar a cadeia daqui, tá? E nós deslocássemos essa energia para apoiarmos o Aguilar, o prefeito de Caraguatatuba, na consecução do CDP de Caraguá, eu acho que a solução seria muito melhor. Nossa, vai ser a solução perfeita? Não, claro que não. Claro que não. Tá? Nós precisamos ser adultos. Tá? Não há soluções perfeitas, vamos parar com isso, isso é coisa de criança. Não existe solução perfeita. Tá? Seria uma solução, a melhor solução hoje. Quer dizer, a melhor talvez seria nós mandarmos os presos para Marte, para Saturno, mas eu acho que ainda não é. Eu acho que mandar para outros municípios é injusto. É injusto com a população dos outros municípios. Eu não vivo só em São Sebastião. Eu vivo no estado de São Paulo, eu vivo no Brasil, eu vivo na América do Sul, eu vivo na América, eu vivo no planeta Terra.
sabe? Eu acho que o caminho é esse, tá? Repito, eu respeito bastante essas pessoas que estão se mobilizando, tá? Eu só acho que elas estão deslocando a energia delas de mobilização para o caminho errado, tá? É um caminho extremamente imediatista, egoísta, tá? E elas deixam passar, né? Passar batido, né? A outra solução que seria não a solução definitiva, não o suprassumo, tá? Mas seria uma solução, pelo menos uma solução para hoje, né? O centro de detenção provisória. Tá? Disso tudo, o que mais me entristece são alguns políticos que apenas para posar de bonzinhos, porque não é bonito, não é político, né? Não dá voto a gente pleitear a construção de lixão, de esgoto, de cadeia, isso não dá voto. Tá? O que dá voto é a gente falar tudo que o povo quer ouvir. Né? Então, isso eu acho triste, eu chamaria esses políticos para eles colocarem a mão na consciência e eles expressarem a opinião que verdadeiramente, na qual verdadeiramente eles acreditam. Tá? Naquilo que pode ser feito. Porque simplesmente passar aquilo que o povo quer ouvir, né, é a mesma coisa, o cidadão, você vê que o cidadão, por exemplo, você vê o cidadão tá com uma doença, ou você chega, não, isso não é nada, não é assim, de repente você tem que chegar, olha, é uma doença grave, tem tratamento, vamos fazer um tratamento, tá? Precisa tomar esse remédio. Esse remédio, ele não é gostoso, é um remédio amargo, tá? Mas você tomando esse remédio, você vai ser curado, ou pelo menos a sua doença vai diminuir bastante. Tá? Não adianta a gente simplesmente querer falar o que as pessoas querem ouvir. Às vezes a gente precisa falar aquilo que precisa ser dito. Tá? Bom, termino esta primeira edição regional do site almanac.com.br. Peço desculpas novamente, porque na edição nacional de hoje, né, dia 1º de novembro de 2005, eu acabei nem me despedindo dos ouvintes. Quero agradecer a sua audiência e convidar para voltar aqui. A edição ela procura ser diária. Né? Eu fiquei alguns dias resfriado, não houve a mínima condição de gravar, fazer essas gravações. Tá? Mas tirando alguns impedimentos baseados em resfriado, eu vou tentar gravar aqui diariamente. Tá? Quero agradecer sua audiência e até a próxima.